Bom, hoje a gente vai dar início, né, à carta Flies 242. É, tem um comentário importante que eu assisti na live de apresentação do novo, do novo livro dessa coleção, da Autêntica, das obras incompletas, que é, é o livro A Interpretação dos Sonhos. O Pedro, ele apresentava que, eu acho que foi o Pedro, se eu não me engano, foi o Pedro. Ele apresentava que o título Obras Incompletas não é porque o texto vem, a coletânea, vem faltando textos de Freud. Ela não é incompleta por causa disso. Ela é incompleta justamente por conter textos que as obras completas não têm. Então, algumas cartas a Flies, né, alguns outros textos com tratamento, se não me engano, tratamento anímico, tratamento psíquico, ele não está nas obras completas, né? Que no Brasil a gente tem a Imago e a Companhia das Letras, que tem feito as traduções. E tem existe, né, um compilado das cartas, tanto as cartas de Freud a Flies, quanto outras cartas de Freud. Tem as cartas de Freud aos filhos, tem as cartas de Freud ao pastor, tem diversas organizações. Nas obras incompletas autênticas, a carta a Flies aparece em algumas obras diferentes, né? O que a gente lia no ano passado tinham várias cartas onde Freud comentava a respeito das estruturas clínicas, né, daquilo que a gente conhece como as estruturas clínicas. Aqui a gente está se deparando com a carta 242, onde muito provavelmente, né, eu nunca li propriamente essa carta, é, Freud vai estar apresentando os fundamentos da psicanálise. Lembrando que a datação é 16 de abril de 1900. Aqui Freud já tinha lançado a interpretação dos sonhos, né, ou a ciência dos sonhos, e é o livro que marca praticamente a fundação da psicanálise como uma terapêutica. Dr. Sigmund Freud, docente de doenças nervosas, acho que é o ADA adjunto, né, na universidade. Querido Wilman, lá se vai saudação encomendada da Terra do Sol, pois novamente não cheguei lá. O objetivo de chegar a Trento e ao Lago de Garda teve de ser reconsiderado porque, de início, meu companheiro ficou com medo da viagem de volta de 22 horas, ao que tive de lhe dar razão. Depois soubemos que o lugar para onde queríamos ir estava com muita neve, quase tanta quanto por aqui. Depois a sexta-feira transformou-se em um terrível dia chuvoso. Além disso, Martim adoeceu de repente e decidi ficar. Por fim, no sábado, o tempo ficou tolerável, mas todas as 5 crianças, depois de Matilde, ficaram de cama com catapora. É claro que não é nada sério, mas mesmo assim, uma combinação tão grande de aborrecimentos que estou bem contente de ainda estar em casa. Você tem plena razão, meus desejos não são muito maleáveis. Uma renúncia parcial logo resulta num defunto inteiro, e isso não me agrada. Foi o que também aconteceu neste caso. Nesse meio tempo, vocês estiveram em Dresden com problemas domésticos de porte menor, felizmente mais rapidamente superados. São estranhas distribuições. Nós passamos por toda uma espécie de outras coisas, mas nada que se pareça com isso. Nossa casa vai bem, as pessoas são fiéis e persistentes. Cada camada da cultura tem suas queixas específicas. E, finalmente, concluí sua carreira de paciente com um convite para jantar em minha casa. Uma nota aqui. Ah, não. E, finalmente, concluiu sua carreira de paciente com um convite para jantar na minha casa. Onde é que está essa nota? Aqui, ó. Trata-se aqui da menção a um paciente de Freud designado simplesmente pela inicial E. Isso quer dizer quem é que era esse paciente. Seu enigma está quase totalmente solucionado. Sua saúde é excelente, sua essência totalmente mudada. Dos sintomas permaneceu um resto, no momento. Estou começando a entender que,
O caráter aparentemente sem fim do tratamento é algo regular e tem a ver com a transferência. Espero que esse resto não prejudique o resultado prático. Só dependia de mim ainda ter continuado com o tratamento, mas percebi que isso seria um compromisso entre o estar doente e o estar sadio, o qual, o qual os próprios pacientes desejam e com o qual um médico, por isso mesmo, não deve concordar. Só dependia de mim ainda ter continuado com o tratamento. A conclusão assintótica do tratamento, que para mim é indiferente, continua sendo uma decepção mais para os de fora. De qualquer forma, estarei de olho no paciente. Como ele teve de participar de todos os meus erros técnicos e teóricos, penso que, de fato, um próximo caso poderia ser resolvido na metade do tempo. Tomara que você agora me envie esse próximo caso. LG vai muito bem. Ela não será mais nenhum fracasso. Às vezes a coisa caminha no sentido de uma síntese, mas eu a detenho. Fora isso, Viena é Viena, ou seja, totalmente repulsiva. Se eu me despedisse na próxima Páscoa em Roma, eu me veria como um judeu devoto. Portanto, prefiro até o nosso encontro no verão ou no outono em Berlim, ou onde você quiser. Saudações cordiais, teu signo. Deixa eu ver se uma coisa aqui. Novamente, Freud usa iniciais para se referir a pacientes, desta vez uma mulher. Achei que a carta seria maior. Nunca, nem tinha conferido até onde ia a carta. Aqui na carta, Freud está indicando a suspeita de um tratamento, é, a questão do fim do tratamento, né? Ele não ter exatamente um final, ser algo frequente, algo regular e tendo relação com a transferência. E ele fala aqui sobre o compromisso de estar doente e estar sadio, com o qual o paciente, né, se organiza e deseja, em certa medida, essas formações de compromisso, e que o médico não deve concordar com essas formações de compromisso. Esses daqui, em geral, são os comentários, né, dos organizadores da obra aqui da Coletânea Incompleta. Carta Flies, um bocado de coisa aqui em inglês, alemão. A correspondência com Flies foi decisiva para a constituição das principais linhas de força do pensamento de Freud. Nesse sentido, ela possui um estatuto à parte em relação à farta correspondência com outros missivistas. Na nota do editor inserida no volume Neurose, Psicose e Perversão, o leitor encontrará informações mais detalhadas sobre a troca epistolar Freud e Flies. Na carta que o leitor tem em mãos, Freud menciona a conclusão do tratamento do caso E, provavelmente aludindo a seu paciente Oscar Filner, que ele qualificava de perseverante. Freud refere-se a esse caso, direto ou indiretamente, diversas vezes em suas correspondências com Flies. A primeira menção data de 20 de abril de 1895, a última é essa que o leitor tem em mãos, 16 de abril de 1900. Destacam-se passagens em que Freud comenta a equivalência entre dinheiro e fezes, 24 de janeiro de 1997, evoca a solução de um enigma através da análise de uma homofonia entre o alemão e o francês, feita pelo próprio paciente, em dezembro de 1897, indica a proximidade do término da análise devido à descoberta de uma cena primitiva, 1889, que ele compara a descoberta arqueológica como se Henrik Schirmer tivesse exumado Troia ainda uma vez.
Por demonstrar em sua própria carne a realidade de suas doutrinas, Freud presenteia seu paciente com uma reprodução de Édipo e a Esfinge, conforme carta de 21 de dezembro de 1899. Freud presenteia seu paciente. Desde então, Freud nutre a expectativa de uma resolução do caso. É nesse contexto que ele aborda o caráter aparentemente infinito ou sem fim do tratamento, anunciando um tema que será sistematizado somente muitos anos mais tarde, em 1937, em seu Análise Finita e Infinita. Esse fragmento é particularmente importante por aglutinar de modo embrionário ideias tais como o caráter assintótico do término de uma análise, que se concluiria por uma decisão do analista, o incontornável resto sintomático com o qual o analista deve moderar sua ambição terapêutica e, last but not least, né, a ligação desses fatores à transferência. Por último, né, mas não menos importante, que são as referências. É, um ponto curioso, né, dessa carta, datada de 1900, justamente a respeito do final da análise, que Freud só vai formular propriamente 37 anos depois. Então, a gente observa, né, essa distância de tempo, né, ou às vezes a gente, quando começa, eu estudo psicanálise, vai fazer, até 2026, fazer 12, mais uns 13 anos, 13 para 14 anos, mais ou menos, que eu estudo psicanálise, desde quando eu estava num curso de engenharia florestal. Olha que maluquice. Curso de engenharia florestal em 2012, sabendo que não fazia sentido para mim continuar naquele curso e que eu queria transferir para o curso de psicologia. Eu comecei a usufruir de tudo que a universidade oferecia de formações, de atividades extensionistas, etc., já do curso de psicologia. E quando eu entrei no curso de psicologia em 2014, aí mergulhei de cabeça em tudo que tinha de psicanálise. Morando em Salvador, eu conseguia aproveitar muito, porque o que não faltava era eventos, instituições de psicanálise oferecendo eventos, jornadas, congressos, enfim. E só fui começar a atender, só fui me permitir, né, me autorizar psicanalista em 2003 e 2023. Então foram quase 10 anos de estudo de trabalho na psicanálise para me autorizar a abrir minha clínica psicanalítica e receber o primeiro paciente, né, como candidato à análise. E é muito, assim, curioso como a gente tem uma certa ansiedade, uma certa pressa de quando a gente começa a trabalhar com a psicanálise, a gente querer saber de todas as coisas e de como tudo funciona na psicanálise, e de como são todos os conceitos e como todos os conceitos aparecem. Muitas vezes, nessa ânsia, a gente incorre no risco de pegar os conceitos muito superficialmente. Eu cansei de fazer formações de psicanálise, cansei mesmo, assim, cansei, literalmente cansei, de 80 horas, 100 horas, 150 horas. E a gente ia lá, comprava o curso, na formação, fazia ali durante aquele período, às vezes durava 2 meses, 3 meses. E em 100 horas,
Se a gente pensar 100 horas, se você estudar 10 horas por semana, dá 10 semanas. 10 semanas é em torno de 2 meses. 10 semanas. Pense em 2 meses a pessoa querer é, passar todos os conceitos da psicanálise. Passar a história da psicanálise, o que é transferência, o que é pulsão, o que é repetição, o que é tudo, o que é neurose obsessiva histérica, psicose, perversão, exato. Todos esses conceitos, só vai conseguir ver e alcançar esses conceitos de uma maneira superficial. Nunca vai ter uma compreensão profunda nessas formações, né? E essa ansiedade, às vezes, que a gente tem de querer saber tudo, ou, né, ter uma certa compreensão de tudo, assim, da psicanálise, para se sentir pronto, muitas vezes faz a gente agir diante dos nossos pacientes como ratinhos de laboratório, para nossa satisfação de que estamos sendo psicanalistas, porque estamos observando o desejo, o gozo, a repetição, a pulsão, e como se aquele teoria superficial ali que estivéssemos observando nesses cursos curtos que dá a descrição desses conceitos como se fossem dicionários, aí a gente está aplicando aquilo ali que, quando entramos em um modo de estudo aprofundado, paciente, denso, né, onde a gente estuda e vê a relação de que esses conceitos, eles praticamente são impossíveis de serem apresentados por si só. É tal qual, muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender a teoria do significante, né, de Lacan. A teoria do significante de Lacan, ela é muito transparente quando você tenta entender os conceitos da psicanálise. Quando Lacan diz que um significante qualquer, ele não significa nada, ele precisa de uma articulação significante para que produza um significado, os conceitos de psicanálise, eles funcionam da mesma forma. Um conceito de psicanálise tomado como um significante, só o conceito ali não significa nada. A transferência, que é a transferência? Se a gente não falar dos ideais, da identificação, da repetição, do processo de constituição do sujeito, para entender como que se dá a transferência e como é possível e como que a gente maneja a transferência dentro de um tratamento, a transferência não significa nada. Então, um conceito em psicanálise, isso é uma vantagem e uma desvantagem, né? Em comparação a outras ciências, é uma desvantagem porque torna a psicanálise muito difícil. A gente não consegue ir aprendendo as coisas assim, passo a passo. A gente tem que realmente aprender meio que tudo assim, muito junto e muito denso, muito complexo, porque um conceito vai sempre se articulando ao outro, e ele nunca se apresenta sozinho para que possa ser descrito em um dicionário. Eu não sei quem de vocês já teve a curiosidade de futucar os dicionários que são publicados aí em psicanálise, então existem vários. Eu, pelo menos, aqui tenho uns 6, 7 dicionários, ditos, né, dicionários de psicanálise. Nenhum é satisfatório. Nenhum. Ah, gozo. O que é gozo? Vá lá, leia em todos. Gozo. Você nunca vai sair com a compreensão do que é gozo. Porque quando você vê lá a tentativa de descrever o gozo por si só, ela é fracassada. Ela falha. Ela vira um significante qualquer, gozo. E aí a gente comete equívocos na clínica. E essa impaciência, né, da construção, tanto do conhecimento mesmo da técnica e de como algumas coisas ainda estão por ser descobertas, né? Não, provavelmente a psicanálise que a gente pratica hoje nem é igual a de Freud, nem é igual a de Lacan, e muito provavelmente não vai ser igual a nossa daqui a 20 anos, 50 anos. Então, olha a distância que Freud teve entre uma comunicação de uma carta que ele fez em 1900 para um texto que ele vai publicar como uma apresentação da sua construção teórica 37 anos depois. Então, isso já nos aponta também o que é esse processo de estarmos aqui,
propondo a trabalhar com a psicanálise, né? E que as coisas não serão imediatas, tal qual a análise não vai resolver o problema de ninguém de uma sessão para outra, nosso estudo também não vai resolver nossa falha, nossa deficiência de conhecimento de um estudo para o outro, de um grupo para o outro, de um ano para o outro. Pode falar ainda. Eu observei, não sei se vocês já observaram, pelo menos na turma em que eu me formei em psicologia, as turmas tiveram um movimento de adentrar em ONGs para trabalho voluntário, mas no sentido de ratinho de laboratório mesmo, né? Porque se eu estou numa ONG, se eu estou oferecendo meu serviço gratuito e o paciente também não está pagando pela análise, eu posso errar ou eu posso assim, nessas trocas, essas conversas daqueles grupos que continuam, né, no WhatsApp, conversando aí, a gente se forma, mas a gente continua trocando ideia, e a maioria não faz supervisão, dificilmente, eu acho que a psicanálise é vou usar o termo abordagem aqui, para comparar com as outras, que tem essa premissa da supervisão, mas as outras não prega muito isso. Então, essa pressa de aprender e aprender na prática, isso é perigoso, porque se você acabou de se formar, e acha que entrando numa ONG, e acha que porque você não está recebendo por aquele atendimento, você pode, digamos assim, entre aspas, usar aquele paciente para aprender sem uma supervisão, é um tanto quanto irresponsável. E a gente sabe que essa era de encher a agenda, né? Porque antigamente os professores diziam, não, você precisa de 10 anos para você ter aí uma cartela de clientes consolidado. E quando eu me formei, tinha um discurso muito crítico em relação a essa frase. Talvez 10 anos seja ok, talvez não precise de 10 anos, mas também tinha um outro discurso que era enche a sua agenda com um ano. Antes de você se formar, você já começa a movimentar redes sociais para captação de pacientes, para que na hora que você saia da faculdade de psicologia, você já tenha a agenda cheia. Essa pressa está toda inserida aí no contexto social, econômico, e que não, eu acho que fica por última instância o bem-estar desse paciente, desse tratamento, né? Parece que é uma pressa em aprender e em se tornar bom no que faz, mas num caminho, assim, muito rápido e que não é por aí. E até eu comentei no chat, depois a gente entende que a formação do psicanalista é a vida toda, leva uma vida toda. Não dá para se formar nessas formações de horas e um ano. A gente vai estudar o resto da vida, porque os conceitos vão tendo, que nem você falou, hoje a psicanálise que a gente faz vai ser diferente daqui a 10 anos. E acompanhar essa diferença exige esse estudo constante. E a pressa vai ser aí inimiga, e só vai nos atrapalhar, porque a gente vai ficar mais enlaçado, embananado no atendimento, querendo resultados rápidos, e aí a psicanálise está aí para ir na contramão disso, né? Não é resultados rápidos, esse tipo de pensamento não vai agregar e não vai ajudar no tratamento. E abrir mão de supervisão, abrir mão do estudo para ter uma produtividade, para ter uma cartela de clientes, para ter uma agenda cheia, só vai trazer mais prejuízo
a formação e principalmente para quem está sendo atendido. A parte do seu comentário tem aquele ditado, né? Quando você compra algo de graça, o produto é você. Então, quando há certas ofertas gratuitas, é porque justamente ninguém pagaria para se submeter àquilo. Ninguém pagaria por sessões para uma instituição, para uma clínica, que estivesse explícito que essa clínica utilizaria esses atendimentos. Vocês serão atendidos por estudantes, por pessoas que provavelmente cometerão erros, por pessoas que precisarão se submeter a uma supervisão de um outro profissional mais experiente, não na medida em que a psicanálise, como você falou, sustenta esse dispositivo da supervisão, mas na medida de mestria, de que existe um aprendiz e um mestre. Esse aprendiz vai lhe submeter a um tratamento para a experiência dele e o aprendizado dele, e ele vai verificar com esse mestre se o que ele está fazendo é certo ou errado, como ele deveria agir. Então, ninguém se submeteria, né? Pouquíssimas pessoas, né, se submeteriam a isso, de se soubesse, né, tendo todas essas informações de maneira explícita e ainda ter que pagar alguma coisa. Gratuitamente, algumas pessoas vão se observar em uma condição tão precária ao ponto de que pelo menos vou me submeter a isso, tendo a possibilidade de obter alguma melhora, né? Mesmo correndo o risco. Mas se eu não me submeter a isso, eu não tenho uma melhora, né? Muito provavelmente, porque não vai ter condições de pagar por um serviço terapêutico. Essa é uma prática. Tem duas questões aí, né, em torno disso. A psicanálise, ela surge na medicina, ela surge no campo da medicina. A psicanálise, ela não surge na psicologia. Isso é muito curioso, né? A gente, quando Freud começou a desenvolver a psicanálise, a psicologia que existia era experimental e, logo depois, a psicologia educacional. Não existia psicologia clínica. A psicologia clínica, ela vem da psicanálise. Vem de Freud considerar a psicanálise como uma psicologia profunda, porque ela estuda a mente tal qual a psicologia. Contudo, ela vai por vertentes contraditórias à psicanálise, né? O que a psicologia clínica vai se desenvolver depois, através da psicologia comportamental, que em psicanálise não vemos nenhuma... É muito raro a gente ver alguma coisa dentro do campo da psicanálise apontando para as outras abordagens psicológicas, como se fossem opositoras. Mas as abordagens psicológicas, em muita medida, se contrapõem à psicanálise. A comportamental vai contrapor o inconsciente freudiano, dizer que o inconsciente não existe, que é a percepção, a atenção, e vai se ocupar de dizer da outra abordagem, da gestalt terapia, do psicodrama. Vai ficar sempre essa picuinha entre as abordagens, que é algo que a gente sente quando passa pelo curso de psicologia, porque a instituição é formada dessa maneira. Tal qual os médicos eram formados por essa estrutura de mestre e aprendiz, quando alguém fazia a faculdade de medicina e ele formava médico, ele lutava por uma vaga. Tudo bem, Jéssica. Ele lutava por uma vaga em um hospital no qual tivesse um médico que fosse um bom médico, um médico respeitado, que fosse um bom mestre.
para que ele tivesse um bom aprendizado da prática médica, né? E isso surge o dispositivo da supervisão, que vem ainda desse resquício. Como a psicologia não tinha necessariamente essa estrutura de supervisão, porque a psicologia experimental ela surge de um positivismo, do positivismo científico, no qual se produz uma teoria incontestável através do método, os livros são suficientes. Então, você aprende a psicologia pelos livros, por aquilo que um teórico, no método mais rigoroso possível da ciência positivista, que torna aquele método incontestável, impessoal, infalível, porque passou por aqueles experimentos lá esqueci o nomezinho agora do cara. É, o povo usava esse nome o tempo todo naqueles 2023, 2024, aquela polêmica lá das pseudociências. Enfim, que tinha aquela réguazinha, né, que ela se testa por ela mesma, se ela não é contraditória, para determinar se uma coisa é científica ou não. Então, a psicologia ela surge desse lugar onde é suficiente para um profissional que ele seja um bom intérprete de texto, um bom, né, interpretador, porque ele vai ler o texto ali, ele vai ver aquela metodologia, vai aplicar aquela metodologia. As mesas dos profissionais de psicologia, elas são cheias de livros e caixinhas dessa grossura aqui, que são métodos. Aplique esse método nessa sequência aqui, esse teste psicológico. Faça nessa sequência. Então, para quê? Não precisa de médico, para que supervisão? Se, a não ser que você seja burro, se você não for burro, aí você. Porque se você precisar de supervisão, é como se você fosse burro, assim, permitindo a licença da, da grosseria da palavra aqui. Se você está lendo o método, não está sabendo aplicar na sequência aqui, que alguém quebrou a cabeça para desenvolver, então você é burro. Você precisa de um mestre para ainda lhe dizer como é, se no livro está tudo escrito. Então, vai ser sustentado basicamente nesse solo, a psicologia, que é completamente diferente, né, daquilo que é sustentado a psicanálise. O, o textinho do meu ensino, eu acho que é o livrozinho mais importante que todo mundo que passa pela psicanálise, principalmente a lacaniana, deveria ler, que é aquele que se chama Meu Ensino, que é onde o Lacan fala sobre o próprio ensino dele. São 3 textos, né, 3 apresentações, onde ele está explicando em alguns espaços específicos do que se trata o ensino dele, o que é a psicanálise que ele propõe apresentar e por que o método de transmissão dele é aquele. Lacan não vai considerar a, a transmissão da psicanálise uma transmissão de conhecimento pronto e acabado e replicável. A metodologia de transmissão de Lacan, ela é difícil. A dificuldade que está contida na transmissão de Lacan é porque Lacan tenta, são palavras dele, ele tenta transmitir aquilo que é da ordem do saber do inconsciente. E esse saber do inconsciente, aí a gente vai lembrar o que é o inconsciente para Lacan, como é o inconsciente? É estruturado como uma linguagem. Esse consciente estruturado como uma linguagem é um inconsciente estruturado através de articulação significante. Um significante qualquer não significa nada. Um significante precisa de encadeamento significante para produzir uma significação. Não foi isso que eu acabei de comentar no instante sobre entender os conceitos da psicanálise? Então, a transmissão da psicanálise, a transmissão de Lacan, ela é dessa ordem de uma produção tal qual é uma produção de um trabalho analítico, de estar em um processo de análise e produzir um conhecimento sobre si, né, como, bem entre aspas, como a gente chama. Então, essa transmissão desse conhecimento, a moda de uma transmissão do inconsciente, de um saber do inconsciente,
ela traz essa dificuldade, essa demanda por tempo e essa demanda por esses dispositivos. Manter-se em trabalho de análise, manter-se em supervisão, manter-se em estudo. Não existe qualquer prática psicanalítica feita sem esse tripé sustentado, ela é manca. Ela é manca. Uma cadeira, né? Uma cadeira de 3 pernas, ela fica em pé. Fica, pode ser, né? Supervisão, análise e estudo na frente, vamos dizer assim, né? Que estuda mais do que se analisa e do que se supervisiona. Pode ser a supervisão na frente e análise e estudo atrás. Pode ser a análise na frente e o estudo e a supervisão atrás. Está em pé. Porque os três ele sustenta, não fica bamba. Mas se tiver só 2, ela não fica em pé. Ela vai cair. Se tiver um só, menos ainda. Se a pessoa só estiver estudando, não tiver análise, não tiver supervisão, tá manco. Tá um trabalho manco. Né? E isso não é pragmatismo. Isso é ética. É a ética da psicanálise. Isso é ética, não é burocracia, não é pragmatismo. Às vezes a gente se depara com a dificuldade. Existem circunstâncias, surpresas, a vida acontece, a vida atravessa a prática clínica como um todo. Surpresas financeiras fazem com que esse mês eu não tenha condição de fazer supervisão. Esse mês eu fique devendo a minha analista e preciso resolver com a minha analista. É a vida real acontecendo. A vida real acontecendo. A vida do analista não é uma fantasia. Nossa, que vida perfeita. Vou faturar 60 mil por mês sendo analista. Eu tenho uma cartela de clientes aqui, cobrar 3 mil reais por sessão. E você famoso está dando entrevista na TV Cultura, na TVE, enfim, nos espaços mais importantes da televisão, onde os maiores intelectuais vão. No, o auge, né, do psicanalista é quando ele vai para aquele. Como é o nome daquele programa? Café Cultura, se não me engano, é Café Cultura. Se o psicanalista for convidado para aquilo ali, é o auge da intelectualidade brasileira. Você deixou de ser analista e você virou um intelectual brasileiro. Você foi convidado para aquele espaço. A vida não é esse conto de fada. A vida real do analista é quebrar a cabeça para se manter nos espaços de formação, estar em espaços onde geralmente pessoas privilegiadas são sustentadas por outras pessoas para estarem naquele espaço, e você tem que se virar em 3, 4 ou 5 para se sustentar naquele espaço, porque você não é uma pessoa privilegiada. Às vezes, falhar com o pé da formação, porque às vezes você não vai fazer esse mês, não vou conseguir fazer supervisão, não tenho como, meu orçamento fechou aqui, tô devendo cartão, tô loucura aqui, tive uma surpresa, tive um acidente, bati o carro, gastei 3 mil reais para consertar meu carro, não tenho como. Vida real acontecendo. Cachorro ficou doente, precisou da cirurgia, 100 mil reais de cirurgia do cachorro. Vai deixar o cachorro morrer? Tu vai conseguir deixar o cachorro ficar manco? Não, a psicanálise vai ficando manca um pouquinho, porque tu não vai deixar o cachorro manco. Né? Teu lado humano vai falar mais alto. E é assim. Mas é preciso ter ética, né, diante disso. Saber que não dá para se fazer uma psicanálise capenga dessa forma. Por mais que em alguns momentos as circunstâncias da vida vai lhe forçar a ser capenga. Freud falava sobre dinheiro. Quem já se debruçou em boa parte do texto de Freud, principalmente cartas, algumas coisas assim, vai observar várias vezes Freud falando sobre dificuldade financeira, sobre precisar atender 8, 10 pessoas durante o dia para sustentar a família. De uma mulher, 5 filhos, não sei quantos irmãos, não sei o povo ali em torno dele, dependendo financeiramente dele para sustentar uma casa com um bocado de gente. Ele tem que inventar um dispositivo, que é o divã, para esconder a cara de sono dele, para não prejudicar o atendimento dos pacientes. Por quê? Porque ele precisava de dinheiro. Se corre na rua que o médico que
terapeuta estava dormindo enquanto o povo falava, ia sair todo mundo, ele ia perder os pacientes e tudo dele, e ele ia ter que decretar falência, fazer outra coisa, né? Então, a vida real também atravessou Freud, por mais que ele provavelmente não tenha contado tudo de maneira escrita, né? Em alguma medida ele precisou é, esconder isso dos textos, né? Para não revelar tantas fragilidades do Freud, né? Enfim, em diversas circunstâncias. Pode falar, Liga. Eu queria, se a gente consegue abrir um pouquinho aquilo de a clínica do Freud é 1 a 1, a clínica do Lacan estrutural, é estrutura. Para que a gente conseguir diferenciar o que a gente estava conversando, né? Manuais, psicologia, manuais. Você lê o manual e você aplica. Para diferenciar isso porque essa frase é Freud 1 a 1 e Lacan estrutura, eu ainda acredito que os matemas ajudam tem coisas que vão ser iguais, por exemplo, em significante, intervenções para neurose obsessiva, diferente da intervenção numa psicose, numa histeria, numa perversão. Mas ainda se conserva algo do artesanal, mesmo na estrutura de Lacan. Queria entender um pouquinho isso para eu conseguir diferenciar essa expressão. A clínica de Freud é 1 a 1. A clínica de Lacan é estrutural. Como é que a gente pode falar um pouquinho disso? Oh, essa frase, né, que foi dita na reunião de terça-feira da comunidade, ela sinaliza que é, é como se eu pudesse produzir uma metáfora em torno disso. A clínica do 1 a 1 de Freud, indicada aqui como a clínica de Freud, é a clínica em que você recebe um paciente e você é uma tábula rasa diante desse paciente. Porque aquilo que você vai desvendar desse paciente é sobre esse paciente. Então é como se quando a gente diz, se a gente disser assim, né, o inconsciente é estruturado como uma linguagem e for aplicar uma espécie de pedra da Roseta em torno desse paciente para descobrir o que é aquele idioma, aquela linguagem que ele está falando, que é particular dele. E por ser particular dele, você precisa entender o que é que aquilo é. O, uma coisa que vai conversar com isso é aquele exemplo que eu já usei várias vezes, né, do martelo. Nem sempre um martelo é um martelo. Às vezes, eu já usei várias vezes em encontros da gente aqui. Um martelo, ele pode ser algo que provoque um temor, um pavor em alguém, porque foi um martelo. Uma vez eu dei um exemplo desse foi muito engraçado. O semestre passado eu estava no estágio de filosofia, aí enfim, o professor me convidou para ministrar aula sobre Freud, porque aparecia Freud como um dos produtores do pensamento um, da filosofia, né, a partir da postulação do inconsciente. E aí eu fui dar esse exemplo de que, se alguém falar, pega um martelo aí, que alguém vai pensar assim, né, um martelo para que vai bater um prego, vai prender alguma coisa assim na parede, enfim. Aí o professor puxou o martelo dentro da mochila. Aí todo mundo ficou assim, né? Gente, como assim o professor tá com um martelo dentro da mochila da escola? Aí meu exemplo ficou perfeito. Porque para que o professor tá com um martelo dentro da mochila? Se ele não é carpinteiro, ele é professor, né? Então o martelo tomou um outro lugar. Ele poderia ser uma ferramenta, uma arma branca, por exemplo,
poderia ser usado para ferir alguém, para machucar alguém, para bater em alguém. Então, supomos aqui, hipoteticamente, que alguém tinha um avô que era carpinteiro, ou um pai que era carpinteiro, e quando era criança, que fazia aquelas traquinagens de criança, o pai colocava de castigo dando uma marteladinha no dedo. A pessoa cresceu com o que a gente vai chamar de trauma de martelo. Então, falou martelo, ouviu martelo, o martelo não é um martelo para aquela pessoa. O martelo é um trauma, porque ele é gatilho, ele ativa. Então, isso é no 1 a 1. É que o martelo é o martelo para todo mundo, é aquele martelo. Mas para essa pessoa, o martelo é isso. Essa é a clínica do 1 a 1, que quando o paciente fala martelo, você não vai tomar esse martelo ao pé da letra do que é martelo para você. Você precisa entender o que é martelo para aquela pessoa. É do 1 a 1 aí. Quando a gente diz que a clínica de Lacan é a clínica da estrutura, é porque o ato do analista ele está em torno de daquilo que é irredutível da estrutura, que foi expresso também que a gente chegou lá na reunião. Então, a neurose obsessiva é a mesma na periferia e no condomínio. O mito individual desse neurótico, não. Cada um vai produzir um mito diferente. Mas a estrutura é a mesma. Até porque essa estrutura, que é linguagem, ela está estabelecida enquanto estrutura a partir da instância da letra. Essa instância da letra está contida na língua portuguesa, que é a língua falada em a língua comum que falamos aqui. Então, é, é igual aquela coisa de dizer assim, quando Lacan diz, né, não existe metalinguagem. Por que não existe metalinguagem? O que é metalinguagem? Metalinguagem seria a linguagem da linguagem. Não existe metalinguagem, é para além, né? Quando se fala metapsicologia freudiana, é porque é para além da psicologia. Metafísica é para além da física, né? Há um fenômeno metafísico. A física não explica, porque é para além da física, daquilo que é tido como os fenômenos físicos, o que é metafísico está para além disso. Aquilo que são os fenômenos psicológicos, o que é metapsicológico, está para além disso. Então, o inconsciente freudiano é metapsicológico porque está para além da psicologia. O inconsciente lacaniano ele não é metalinguístico, porque não existe metalinguagem. Não existe nada para além da linguagem, porque se existisse algo para além da linguagem, precisaria usar a própria língua para explicar o para além da linguagem. O que Lacan estabelece na instância da letra ou a razão, né, desde Freud, é esse termozinho. Não existe a metalinguagem porque precisaria da linguagem. Essa linguagem é a instância da letra. Essa instância da letra é o que estrutura, é o que dá a estrutura de linguagem do inconsciente. E aí nós, falantes da língua portuguesa, precisamos dessa estrutura, estamos nessa estrutura. Então, um analista ele se coloca diante desse que fala, né, a partir do ponto em que está estabelecido dentro da mesma linguagem, o que é estrutural. Agora, ele vai fazer uma articulação também um pouco complexa, que vai cair na metáfora e na metonímia, que é aquilo que cada um produz estando nessa estrutura, que é o que permite que quando um paciente me diga martelo, não é a mesma concepção que eu tenho de martelo. Então, quando o paciente fala assim, você sabe como é, né? Não, sei para mim, mas não sei para você. Me diga aí para você, o que é para você, para eu saber o que é para você. Claro que não com essas palavras, senão aí caiu o sujeito suposto saber, né? Mas é, existe essa diferença entre
um analista lacaniano, ele vai se comportar diante de um paciente de uma maneira paciente, ou seja, esperando um texto, não no um a um, mas na estrutura. Porque um significante qualquer não significa nada, precisa de um encadeamento significante. Lacan diz na instância da letra que precisa de quatro significantes para produzir uma língua. Então, um significante só ainda não é linguagem, dois não é linguagem, três não é linguagem, precisa de quatro para produzir uma linguagem. Então, precisa de quatro significantes para estruturar, para dar uma estrutura de linguagem a um inconsciente. Então, não é um a um, mas é estrutura. Essa estrutura está contida nessa linguagem. Aí, aquele discurso de Baltimore, né, que a gente trabalhou nas duas reuniões da comunidade, ele tem aquele jogo, né, de falar em inglês para aquelas pessoas que estão ali inseridas naquele idioma, justamente porque os significantes vão se produzir a partir daquela estrutura de linguagem. Vão existir palavras que não vão ter representantes, né, vão existir palavras em francês que não vão ter representantes em inglês, ou seja, vão ser significantes qualquer, porque eles não vão produzir encadeamento significante, porque não tem semelhante, não tem uma palavra que gere um efeito ali naquele. Aí, quando a pessoa aprende um outro idioma, ou seja, né, a pessoa aprende o inglês, aí essa palavra que parece aquela do francês, aí mas parece aquela, para significar algo semelhante àquela, você precisa produzir uma cadeia de significantes. E aí ela começa a produzir algum efeito metonímico e também metafórico, e que pode, vamos lembrar que um sintoma é uma metáfora. Então, quando a gente chegou nesse exemplo lá também, quando a pessoa muda de país, aí está 2, 3, 5 anos morando, a gente não precisa nem ir para outro país. Né? Eu moro na Bahia, moro numa cidade do interior da Bahia, que tem, sei lá, 15 mil. A cidade vizinha aqui tem 15 mil, que é a cidade que eu morei a vida toda. Tem 2 anos que moro nessa cidade ao lado, agora que tem um pouquinho mais. Mas aqui é muito comum, dada as dificuldades de crescimento na vida, né, de oportunidade de emprego, etc. Muita gente aqui vai embora para São Paulo, por exemplo, em busca de oportunidade de emprego. Aí, quando o povo volta, assim, passou 1 ano e meio morando em São Paulo, aí volta para casa, amigo, e aí, mano, e a Zona Sul? Tipo, você falando as gírias de lá, que, tipo assim, Zona Sul, aqui é uma rua só, tu atravessa a rua de uma rua para outra, você atravessa a cidade, pô, tu já tá no limite de um município e outro, assim, 2 quilômetros de distância. Aqui não tem Zona Sul, Zona Leste, aqui no máximo tem zona urbana e zona rural. Né? Então, quando você diz assim, a Zona Sul não significa nada aqui. Mas a pessoa que nasceu, morou aqui 25 anos, 30 anos, aí foi, morou 1 ano no outro lugar, tomou aqueles significante qualquer, produziu diversos encadeamentos daquilo ali e faz uma outra produção sintomática em torno daquilo. Mesmo falando português, mesmo estando na mesma estrutura de língua, a mesma estrutura gramatical, digamos aqui, assim, da língua portuguesa, tem essa diferença peculiar, né, de região aqui do país. Isso é da ordem da estrutura de linguagem, que não é necessariamente um a um, porque é, aquele ponto também que a gente foi no livro do Alfredo. O Big Bang da linguagem não diz respeito à primeira pessoa que falou o idioma, que criou uma língua e começou a ensinar essa língua para outras pessoas. Não. O Big Bang da linguagem diz respeito a um momento onde existem pessoas falando aquela língua. Ou seja, o Big Bang da coisa toda é quando existe um ponto ali onde existe o universo. E aí o universo existe ali, naquele ponto. Não é que. Não importa o que teve antes, e assim, não foi uma coisa que foi virando outra, que foi virando outra, que foi virando outra, que foi virando outra, como se fosse uma evolução, né? Bum! O universo. É bum! Linguagem. Então, a partir de que há seres falantes, a linguagem, e não um ser falante que ensinou a outro que não falava. Tal qual a psicologia tenta ensinar a linguagem para o macaco.
Aí vai ter um macaco só que faz conta, um macaco só faz conta, um macaco só que forma palavras ou sílabas. Isso faz do macaco um animal falante? Não. Porque um ser humano ensinou aquele macaco ali especificamente, mas isso não tornou macacos seres falantes, animais falantes. Na hora que os macacos estiverem por si só lá conversando entre eles, produzindo metáforas e metonímias, pronto, temos a estrutura de linguagem dos macacos. Mas fora isso, e muito provavelmente eles tenham os gestos, os sons, toda aquela comunicação ali, às vezes não verbal, né? É um tipo de comunicação que eles entendem que nós não temos capacidade de entender. Aí a gente decifra a partir do processo de humanização dos animais, de ah, o cachorro domesticado, oh, nossa, ele está triste, ele está depressivo, porque passou o dia inteiro em casa. Não, ele só está entediado que o cachorro se vivesse na natureza, ele está correndo pelo menos 15 quilômetros por dia. E tu botou o coitado dentro de um apartamento de 35 metros quadrados. Aí tu quer que o cachorro fique o quê? Feliz da vida? Não, não vai ficar, ele está fora do ambiente natural dele, aí tu precisa traduzir aquilo ali que tu tá achando que ele está sentindo a partir dos significados que você tem, e não do que o cachorro tem, né? Então, assim, a diferença entre um a um e a estrutura está mais ou menos por esse caminho, né? Daquilo que é estrutural é daquilo que pertence a uma estrutura, a expressão que o próprio Lacan chama de redundante, estrutura de linguagem, porque se a estrutura é linguagem, se é linguagem, tem estrutura. Deixa eu ver aqui, temos comentários. Ainda bem que vai ser gravado, né? Uma coisa que poderia ajudar a entender o Big Bang na linguagem seria o Esperanto, que foi criado por um oftalmologista polinésia e em um determinado tempo se construiu em uma língua falada por milhares de pessoas no mundo todo com segunda língua. Aí a gente pode pegar aquele exemplo do. É o Senhor dos Anéis? É o Senhor dos Anéis, né? Que o cara criou um idioma específico. Se eu não me engano, é o Senhor dos Anéis. Que o cara criou um idioma lá que é específico, que eu nunca li nem nunca assisti o Senhor dos Anéis, não. Estou fazendo comentário aqui, telefone sem fio, né? Do que eu ouço o povo falando. É, se só ele que criou aquele idioma lá e ele não ensinou para ninguém, não é uma linguagem que ele vai falar com quem? Vai se parecer muito mais um delírio aquilo ali, né? Um distanciamento da realidade. Agora, na medida. Vocês lembram quem é dos anos 90, né? A língua do ICMI, né? De trocar todas as vogais, ou a língua do P, né? Trocar todas as vogais por I. Aí, quem não está familiarizado com aquilo, nem tem bulhufas. Mas ali aquele grupo de amigos que ficava no fundo da sala na escola e conversando aquilo, falando mal de você, você do lado tá entendendo bulho vendo aquilo ali, não pertencia àquela estrutura ali, então você não entendia, não fazia significação nenhuma. Mas para aquelas pessoas que estavam inseridas naquela estrutura, produzia significação. Eu odiava essa época. Nunca consegui acompanhar esses idiomas alternativos, né? Ai, ai. Mas enfim, gente, ó, a gente começou um pouquinho atrasado hoje, aí permiti avançar aqui um pouquinho mais, também a discussão ficou legal. Próxima semana a gente inicia o método psicanalítico freudiano, já vamos avançar mais 4, 5 anos aqui da produção de Freud, e esse encontro fica gravado, tal qual os outros, sempre disponível no canal no YouTube. Se vocês quiserem convidar também mais alguém a estar participando aqui dos momentos, mas já está no meio da leitura. Não, os encontros estão gravados. Retorna lá, né, vê a leitura anterior se for do interesse. Se não, também, como é de texto em texto, de repente, quando a pessoa entra e acompanha, já está num outro texto, aí não fica tão perdido, né, tão desconectado com o espaço. Mas, enfim, as próximas semanas, eu estou numa agonia aqui desde de dezembro, em meio a trabalhos, né, obrigações e fazendo uma reforma da casa.
e que eu ainda não consegui organizar direitinho o meu tempo para os outros espaços, né? As leituras lacanianas estão interrompidas, as leituras de comentadores também estão interrompidas, então muito provavelmente em torno de 2, 3 semanas eu venha divulgar esses outros espaços, né? Principalmente a leitura lacaniana, que eu tenho um interesse muito grande de que a gente enverede ali pelos estudos do Seminário 7, né, da ética da psicanálise. Eu já havia comentado no ano passado que esse espaço muito provavelmente seria um espaço pago e não gratuito, mas esse pago, eventualmente, né, muito provavelmente vai ser um valor simbólico, só para que a gente comece a estruturar uma outra proposta de formação, de estudo e de pesquisa, onde a gente não se limite à leitura corrida e comentários especificamente, mas que a gente possa produzir outros materiais, né, a partir daquele eixo, né, de pesquisa, como eu mencionei, o Seminário 7 muito frequentemente comenta Seminário 6, comenta sobre o Seminário 5, comenta sobre os outros textos do próprio Lacan e que precisa que a gente faça algumas leituras, né, comenta sobre Sade, comenta sobre Kant, comenta sobre fenomenologia, comenta sobre Aristóteles, Platão, enfim, vai abrindo um leque de outras referências que para a gente fazer um estudo, não uma leitura, a gente precisa ter essas visitações. Então, para que eu possa construir esse espaço um pouco mais sólido, isso vai demandar muito mais tempo, é preciso que isso ocupe um lugar também de investimento, né? Então, eventualmente, eu vou divulgar em torno de 2, 3 semanas, eu divulgo esse espaço para vocês. O dia, muito provavelmente, vai ser na quarta-feira, porque é o dia que eu, no momento agora, está mais flexível na minha agenda. Mas ainda assim vai manter a estrutura de gravação, né, de um espaço organizado, para que a gente possa tanto ter a facilidade de retornar, quanto ter a facilidade de acompanhar todo o processo que foi caminhado até onde, né, se encontrar no percurso. Mas, enfim, obrigado a vocês pela companhia hoje, pela discussão aqui, pela conversa. Até semana que vem. Tchau.